Olá, muito boa tarde. A peregrinação a Fátima, neste 12 e 13 de julho, traz para o centro das celebrações a ligação da mensagem mariana à Rússia. Um tema que vai ser analisado daqui a pouco por Catarina Martins Betancourt, diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, depois de lhe mostrarmos algumas notícias que marcam a atualidade. O Papa Francisco pediu que o tempo de férias seja aproveitado para um verdadeiro descanso em Jesus. O Papa Francisco, como é sabido, não gosta muito de sair do seu ambiente natural, mas tem no mês de julho uma carga muito menor de compromissos públicos. Este domingo partilhou com todos o segredo do verdadeiro descanso: confiar-se a Jesus Cristo. E così impariamo ad andare da Gesù e mentre nei mesi estivi cercheremo un po' di riposo da ciò che ci affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. O Papa sublinhou que muitas vezes na vida existe a tentação de ficar a remoer as dores e desilusões. Jesus, pelo contrário, quer tirar-nos destas areias movediças da tristeza. Gesù non ci leva i pesi della vita, ma l'angoscia del cuore. Non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero, perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la sua parola, riscopriamo senza paura il suo perdono. Sfamiamoci del suo pane di vita, ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui. O Ângelus é o único apontamento público da agenda do Papa durante o mês de julho. Os franciscanos estão a celebrar 800 anos de presença em Portugal. Um congresso, em Coimbra, olhou a história e os desafios colocados aos que hoje seguem o carisma de São Francisco. A história dos franciscanos em Coimbra remonta aos inícios da sua chegada a Portugal. Fixaram-se na margem esquerda do Mondego, junto à ponte de Santa Clara, no convento de São Francisco da Ponte, como ficou conhecido. Não este, construído já no século XVI e no sopé da colina de Santa Clara por causa das sucessivas cheias junto à margem. Ao longo da sua história, serviu de hospital, de quartel e hoje a Câmara Municipal transformou-o num centro cultural e de congressos. E foi no antigo convento que se estudou a história de 800 anos de presença franciscana em Portugal e do carisma que floresceu no decorrer dos séculos. A força do carisma franciscano não se esgotou nas ordens que nasceram com a sua própria pessoa, a pessoa de São Francisco de Assis, mas foi florescendo através dos tempos numa multiplicidade de congregações, aqui neste caso, congregações também masculinas e a maior parte femininas. As congregações franciscanas agrupam-se em várias ordens ao longo da história. Os franciscanos e as clarissas que nasceram no tempo de São Francisco e constituem a primeira e a segunda ordem, e depois a terceira ordem regular, onde se inscrevem muitas congregações religiosas femininas que vivem o carisma franciscano. 4 são de recente fundação portuguesa e mostram a vitalidade deste carisma em Portugal, que procurou sempre responder a situações concretas da história, mesmo em tempo de adversidade. Faz parte também do espírito franciscano integrar-se, não digo acomodar-se, mas integrar-se com uma certa unidade e com uma certa pacificação nas situações concretas da história, que algumas até são adversas. E mesmo até é bom lembrar que no fim do século, no século XIX, houve um desenvolvimento das congregações femininas como nunca na história do franciscanismo. 800 anos depois, no século XXI, o desafio que se coloca aos franciscanos é o da unidade. Se no passado os franciscanos se esfragalharam em tantos dramas,
hoje se calhar são chamados a unir-se um bocadinho mais para relançar a única raiz franciscana. Porque é isto que é importante. Depois pode voltar a diferenciar-se, mas se calhar hoje o que nos é pedido é saber viver bem a unidade. Um objetivo que se cola às celebrações dos 800 anos de presença em Portugal, com várias iniciativas que ajudam a descobrir os fundamentos e a raiz do carisma. Rever um bocadinho a raiz deste carisma, a beleza deste carisma, e de atualizá-lo e de relançá-lo, não é? Hoje, inclusive aproveitando do próprio Papa Francisco, não é? Que nos estimula a regressar ao espírito verdadeiramente evangélico. Debates em torno da presença franciscana em Portugal na comemoração de 8 séculos de história que decorreram no convento que acolheu os seguidores de São Francisco em Coimbra. Foi o primeiro congresso destas comemorações, onde foi apresentado também o livro sobre o convento e a igreja de Santo António dos Olivais, 800 anos de história e a arte. O Santuário de Fátima convidou os coros litúrgicos a uma peregrinação jubilar à Covadeiria, onde ouviram em estreia mundial uma nova obra inspirada no Magnificat. O Santuário de Fátima convidou os coros litúrgicos a peregrinarem para um dia de convívio e formação, onde ouviram um Magnificat de 8 estrofes do compositor Fernando Lapa. Para mim, o canto por excelência do Novo Testamento é talvez o texto mais bonito que existe em todo o Novo Testamento, também do ponto de vista poético. E este cântico do Magnificat é um canto mariano por excelência, porque é, de facto, a resposta de Maria quando o anjo lhe anunciou que ela ia ser naturalmente a mãe de Jesus. Portanto, é um canto de louvor, mas é um louvor interior, um louvor, não há aqui espalhafato nesta alegria, estamos num outro comprimento de onda. E esse lado agrada-me particularmente, mesmo quando se trata de exprimir isso com uma grande massa circular, como vai acontecer agora aqui. Foi o terceiro Magnificat que o professor no Conservatório compôs e explica que foi um desafio interessante, sugestivo e mobilizador. Porque trata-se naturalmente de criar uma peça musical, que é também um serviço à liturgia, claro, em primeiro lugar, mas é também uma peça musical e eu tentei juntar aqui duas coisas diferentes que são, por um lado, a expressão da fé, que é, no fundo, o primeiro impulso é exatamente esse, mas, por outro lado, expressá-lo com arte. Celebração, convívio e formação fizeram parte do programa da peregrinação. Na Basílica da Santíssima Trindade foi apresentada a conferência O Louvor do Canto e da Música na Liturgia. E o canto e a música para a liturgia não são mera decoração, não é para animar a celebração, não é algo paralelo à celebração, é parte integrante da celebração. Os coros litúrgicos, todos os elementos que os constituem, exercem um verdadeiro e autêntico ministério na liturgia e que precisa de ser cada vez mais reconhecido e até agradecido. Através do canto e da música, pretende-se que a participação na liturgia seja mais ativa, mais consciente e mais frutuosa. Por isso, é preciso também mais formação. É mesmo o nosso objetivo e é o nosso imperativo e convite, é formação, formação, formação. Formação bíblica, formação litúrgica, formação pastoral, formação espiritual, formação técnica, todas as dimensões da formação integral para que o objetivo seja atingido, que é dar glória a Deus e conduzir à nossa própria santificação, mas de um modo consciente, ativo, pleno e que seja frutuoso. O Santuário de Fátima dinamizou a peregrinação dos coros litúrgicos e encomendou a nova obra do Magnificat no contexto da celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora. O Santuário entendeu que devia fazer esta proposta a vários grupos, entre eles os coros litúrgicos de todo o país, para peregrinarem
ao Santuário de Fátima, até porque este centenário é uma grande sinfonia, digamos assim, é um grande Magnificat com Maria, a Deus, por estes 100 anos da mensagem de Fátima. Foram mais de 3.000 cantores de 161 coros do continente e ilhas que se reuniram no Santuário Mariano. Uma peregrinação a Fátima estimula a participação na liturgia. Eu arrisco-me a dizer que desde sempre o santuário foi uma das grandes escolas que ensinou Portugal a rezar, a cantar e a celebrar, a viver no fundo a liturgia. São inúmeros os peregrinos que aqui vêm e que nas suas comunidades às vezes procuram replicar a sua experiência que fazem aqui em Fátima. O Santuário de Fátima convidou os coros litúrgicos a peregrinarem à Cova da Iria. Reuniu mais de 3.000 cantores e nasceu o desejo de dar continuidade ao encontro, talvez uma vez por ano. Siga estas e outras notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. A Rússia está presente em Fátima na peregrinação de 12 e 13 de julho. A ligação é de um século e tem sido acompanhada com vários projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A sua diretora, Catarina Martins Bittencourt, está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Catarina, por estar neste programa. É, de facto, desde as origens desta organização, Ajuda à Igreja que Sofre, um dos destinos de muitos projetos, de muitas ajudas, foram os cristãos da Rússia. Sim, sem dúvida. O nosso fundador, desde o início, esteve sempre muito focado, e o nosso próprio nome, o primeiro nome que nós tivemos foi Ajuda aos Padres de Leste. Portanto, este olhar para a Igreja de Leste depois da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Europa em 2 blocos. E, portanto, foi sempre uma preocupação sua desde o início do nosso fundador, do Padre Ehrenfried, de olhar para esta Igreja de Leste, de estar presente, ajudar a que esta Igreja se mantivesse viva. Como todos sabemos, portanto, houve uma tentativa de apagar todos os sinais exteriores de qualquer religião, incluindo a religião católica, e, portanto, todos estes sinais que houve uma tentativa de serem apagados, muitos padres passaram pelos campos de reeducação, de campos de trabalho, e, portanto, o nosso fundador teve sempre um olhar muito especial para a Igreja de Leste e na Rússia, em particular, que esteve durante alguns anos. Fez várias visitas e em 92 teve a bênção do Patriarca para esta ajuda da Igreja que Sofre à Igreja de Moscou, à Igreja da Rússia. E, portanto, tem sido um trabalho de há muitos anos esta parte, de este apoio constante a esta Igreja para se manter viva. E que traduziu-se na ajuda aos cristãos, mas também na reconstrução de muitos templos que foram destruídos pelo regime comunista. Exatamente, portanto, durante o regime comunista muitos dos edifícios pertencentes à Igreja foram destruídos ou foram utilizados com outros fins e, portanto, a grande ajuda que nós demos nos últimos anos, em particular desde os inícios dos anos 90 até agora, foi de facto na reconstrução de igrejas, reconstrução de seminários, alguns conventos também, e também tem sido muito constante o nosso apoio na formação de padres e de irmãs para que possam estar mais bem preparados para poder ajudar a comunidade. Mas tem sido essencialmente, de facto, esta grande ajuda na construção e destes edifícios que dão depois apoio à comunidade. Um dos projetos que tive o privilégio de conhecer até no local foi o Barco Capela. Exato. Em que consiste esse projeto e que resultados tem dado? Esse Barco Capela foi uma das ideias do nosso fundador, de facto, de levar, uma vez que a Igreja não podia chegar a todo lado, este barco faz, de facto, este caminho pelo rio Volga, que vai percorrendo todas estas terras e que vai parando, vai celebrando a missa, os sacramentos, portanto, desde o batismo, casamentos, portanto, todos estes sacramentos da Igreja, este barco foi levando ao longo dos anos pelo rio Volga, para cima e para baixo, portanto, acompanhando de facto as comunidades, porque não havia sacerdotes suficientes para poderem estar e, portanto... Era a própria capela que ia ao encontro das comunidades? Era a própria capela, era a própria igreja que ia à procura das comunidades e ao encontro das comunidades. Foi de facto um projeto extraordinário que o Padre Ehrenfried teve esta ideia de iniciar e dar continuidade, como outros projetos muito interessantes que ele de facto teve. A criatividade não lhe faltou neste sentido de
pôr a Igreja junto das comunidades e, portanto, em países onde, com a dimensão da Rússia, em que era impossível e que é quase impossível ter sacerdotes disponíveis e parados num determinado local, esta foi a forma que ele encontrou de levar a Igreja até às comunidades. Estamos a falar da Igreja Ortodoxa Russa, não é? Exatamente. Com em relação aos católicos, minoria, que projetos existem da ajuda à Igreja que sofre? É também dentro desta área da formação e da construção. Sempre foi muito esta a nossa vontade de ajudar, e é um dos grandes pilares e uma das grandes fortes componentes da nossa instituição, é ajudar na formação de padres e de irmãs para melhor estarem preparados. E tanto na Igreja Ortodoxa como na Igreja Católica foi sempre essa a nossa prioridade neste país da Rússia. Fátima e Rússia ligam-se nesta peregrinação de 12 e 13 de julho. Aliás, a memória da Irmã Lúcia sobre a aparição de julho refere esse pedido de oração pela conversão da Rússia. Qual o papel da ajuda à Igreja que sofre nesta ligação entre dois extremos do continente europeu? Bom, a AIS tem estado sempre com este objetivo de ligar Fátima, ligar a oração, ligar esta mensagem que fala também do sofrimento, da perseguição. Portanto, foi sempre o nosso trabalho e a nossa ação ao longo dos anos tem sido sempre esta de tentar aproximar a Igreja deste povo que foi afastado e que houve uma tentativa de afastar o povo da Igreja. E, portanto, a AIS tem estado sempre presente e quer continuar a estar presente, levando a mensagem de Deus, levando a que haja as condições para que a população possa ser ajudada. E nós, neste momento, para além destes projetos que eu falei, temos também projetos mais sociais, de apoio também à própria comunidade, porque é um povo em que há também muitas desigualdades e que, sendo a comunidade católica uma minoria na Rússia, é também uma minoria que é muitas vezes afastada dos locais, dos melhores dos trabalhos e, portanto, tem alguma dificuldade. E, portanto, é muito importante este apoio também da Igreja, neste apoio social de sobrevivência também às próprias comunidades. E aquilo que acontece em Fátima chega à Rússia também através da mediação da ajuda à Igreja que sofre? Até pelos meios de comunicação social? Sim, até pelos meios de comunicação social, que também é uma das formas que nós temos de ajudar e com alguns apoios aos meios de comunicação social da Rússia, nomeadamente os católicos. E é muito importante levar, e a AIS também, já há alguns anos, fez também a primeira ligação entre a Rússia e Fátima, com uma transmissão especial também de um 12 e 13 de julho, exatamente, para a Rússia. E pelo que sei pelos meus colegas, existe vontade de voltar a repetir, porque apesar de terem estado muitos anos afastados desta realidade da Igreja e de ter feito uma tentativa de apagar todos os sinais da religião, esta ligação a Fátima, esta ligação à mensagem de Fátima continua muito viva e por isso há também algumas igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima em plena Rússia. Portanto, esta ligação existe e é preciso continuar também a levar esta mensagem, de paz que existe no Santuário de Fátima, esta mensagem de amor e de oração para a reconciliação entre os povos. E, portanto, esta mensagem de Fátima continua mais atual do que nunca. E é muito importante esta vinda também do Bispo para estar connosco agora no 12 e 13 de julho em Fátima. O Arcebispo de Moscovo e, enfim, todas as peregrinações que vêm do leste. A presença do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que sofre está relacionada, e o seu início em Portugal está relacionado também com esta ligação entre Fátima e a Rússia? Bom, a nossa instituição está ligada à Fátima desde 1967, foi quando o nosso fundador se cruzou com a mensagem de Fátima e conheceu o teor desta mensagem, que falava desta igreja perseguida, do sofrimento da igreja, esta igreja de leste. E quando o nosso fundador conheceu esta mensagem de Fátima, percebeu que nós tínhamos que consagrar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho era também a favor desta reconciliação, do trabalho pela Igreja que sofre, que é perseguida. E, portanto, desde 1967, em setembro, faremos renovar esta consagração. Portanto, a 14 de setembro de 1967, o nosso fundador fez esta consagração da nossa obra, a Nossa Senhora de Fátima.
O secretariado português surge exatamente porque existe esta grande ligação a Fátima, da instituição, e quando houve a oportunidade de dar início a um secretariado aqui em Portugal, em 1995, foi feita esta iniciativa do padre Werner Fried, juntamente com o padre Luís Rochamel, que já estava cá em Portugal e que tinha conhecimento desta organização e que iniciou um grupo de oração pela Igreja perseguida, pela Igreja que sofre, nos anos 80. E depois, em 95, foi quando, efetivamente, começou este secretariado, que, efetivamente, há esta ligação muito própria da instituição a Fátima e a Portugal, por causa de Fátima. Uma última referência nesta nossa conversa para falar do relatório anual da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, foi conhecido há poucos dias. É uma causa esta da ajuda aos cristãos perseguidos que continua a mobilizar benfeitores não só de Portugal, mas de todo o mundo. Sem dúvida. E este relatório é mundial, não é? Este relatório é mundial e, de facto, o que nós temos percebido de ano para ano é, de facto, que há um grande empenho dos nossos benfeitores, uma grande solidariedade, uma grande vontade de estar junto a estas comunidades perseguidas. Nunca como hoje os cristãos são perseguidos e nunca como hoje é necessária esta ajuda, esta generosidade dos benfeitores de todo o mundo para estas comunidades que estão a ser perseguidas e que estão a ser quase que expulsas, e muitas delas expulsas das suas próprias terras. Médio Oriente? Médio Oriente, mas também, infelizmente, temos África e temos alguns países de Ásia que nos mostram que esta generosidade tem de continuar, temos de continuar a estar junto a estas comunidades para que possam estar presentes e para que possam continuar. E, de facto, a generosidade dos nossos benfeitores, tanto em Portugal como a nível internacional, foi extraordinário no ano de 2016 e podemos dizer que com esta ajuda conseguimos também levar mais ajuda a estas comunidades, que é esse o nosso objetivo, é cada vez mais estar junto destas comunidades que precisam. E são, por certo, uma forma não só de sobrevivência, mas também de manter esses ideais de vida a partir do cristianismo nos seus locais onde são perseguidos. Agradeço, Catarina Martins, ter estado aqui no programa Eclésia, neste contexto da peregrinação de 12 e 13 de julho, onde o tema e a ligação entre Fátima e Rússia é por demais evidente. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe novamente companhia pelas 22h45, mas na rádio, na Antena 1. Até lá e votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.